Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo denunciou o falso banqueiro que prometia empréstimos com taxas mais atrativas a grandes empresários do país. Para ter acesso ao dinheiro, as vítimas tinham que pagar uma espécie de taxa de garantia. Depois de receber o pagamento, que passava de R$ 1 milhão, o criminoso desaparecia. O falso banqueiro levava uma vida de luxo. A bordo de jatos particulares e helicópteros, costumava compartilhar o cotidiano de viagens com os clientes. Depois que o Jornal da Record noticiou, no começo do mês, a prisão de Wittenberg Magno Ribeiro, de 59 anos, mais empresários resolveram denunciá-lo. A sede da suposta instituição financeira funcionava neste prédio, numa das regiões mais valorizadas de São Paulo. Havia também um segundo endereço, uma sala alugada num edifício de alto padrão em Barueri, na região metropolitana. Este empresário, que prefere não mostrar o rosto, revela com exclusividade os detalhes da negociação de um pedido de empréstimo de mais de 100 milhões de reais. As instalações dele, no escritório dele, era uma coisa fantástica, era uma coisa de outro mundo. Uma coisa linda, as pessoas muito bem arrumadas, elegantes. Ele usava sempre helicóptero, jatinho particular, conheciam grandes pessoas muito importantes e seguia todo o rito processual para a liberação de empréstimo. Uma pessoa que passava muita credibilidade. O Ministério Público de São Paulo denunciou Wittenberg Magno Ribeiro por estelionato e associação criminosa. De acordo com as investigações, a oferta de empréstimos com juros mais baixos fazia parte do esquema. A empresa de Wittenberg era apresentada como a responsável por intermediar a transação financeira com um fundo de investimentos do exterior. Os interessados no crédito internacional teriam que pagar uma espécie de taxa de garantia. Na maioria das vezes, os valores ultrapassavam R$ 1 milhão. O empréstimo era depositado num banco de Mônaco, um banco que não existe, que você olhava, via o dinheiro na conta, só que esse dinheiro nunca vinha para o Brasil. Esta foto mostra a tela do suposto banco com o valor liberado, 25 milhões de dólares. O empresário, que perdeu cerca de R$ 1 milhão e 500 mil com a taxa de garantia, ainda tentou negociar a devolução do dinheiro. Falava para a gente, não vai devolver nada, nós éramos trouxas por ter caído nesse golpe, ia sair pela porta da frente depois de cumprir a pena e ia continuar fazendo isso. Nos últimos 25 anos, Wittenberg teria feito vítimas em praticamente todas as regiões do país. Ele já foi preso no Paraná e também no Rio de Janeiro. Só em São Paulo, são mais de 20 processos na justiça. A defesa dele não retornou nossos contatos. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Incêndios e fumaça tóxica provocam transtornos em várias cidades do país. Queimadas causaram mais de R$ 1 bilhão em prejuízos ao estado de São Paulo. O governo federal vai ampliar a distribuição do gás de cozinha para 20 milhões de famílias. Principal índice da Bolsa de Valores fecha em alta e bate novo recorde. Gigantes da tecnologia são investigadas por aquisição de empresas de inteligência artificial no Brasil. Na Venezuela, diretor do Conselho Nacional Eleitoral denuncia irregularidades na vitória de Nicolás Maduro. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. – 48 cidades paulistas estão em alerta máximo para incêndios depois de um fim de semana com centenas de queimadas espalhadas pelo interior do estado. Mais de 800 pessoas ficaram desalojadas, 66 se feriram e 2 morreram. Abastecidas com mais de 12 mil litros de água, as aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram do aeroporto de Ribeirão Preto com destino às áreas rurais atingidas pelo fogo.
Helicópteros também usaram lagos da região no rescaldo. Trabalho conjunto, todas as três forças atuando juntamente com os bombeiros, com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foi um trabalho conjunto no dia de hoje. Uma equipe do jornalismo da Record embarcou na aeronave. Do alto é possível ver centenas de hectares de cultivo de cana-de-açúcar queimados. Usinas estimam a perda de um mês de produção. Segundo o governo de São Paulo, 34 mil hectares foram destruídos, o equivalente a 34 mil campos de futebol. Quase 50 focos de fogo foram extintos em 12 municípios. 66 pessoas ficaram feridas e 2 brigadistas de uma usina morreram. As autoridades estimam que no auge dos incêndios, 810 pessoas ficaram desalojadas. Em algumas cidades, os moradores continuam fora de casa. É o caso de Pradópolis, município de 17 mil habitantes. Neste assentamento, pelo menos 300 famílias foram atingidas. Lídio voltou hoje para casa. O galinheiro e as plantações de cana e mandioca viraram cinzas. Agora tentar, né? Pegar com Deus e começar de novo. É a vida que segue, né? Porque a gente não pode esmorecer, ficar, né? A Defesa Civil enviou colchões, cestas básicas e água a Pradópolis. Os desalojados estão na casa de parentes. Eu olhei pela janela. A senhora que eu vi aquele fogão que vinha, sabe? E aquele vento, aquele fogo que vinha, que eu falei, Senhor, tem misericórdia. Em Ribeirão Preto, choveu no final de semana, o que causou a melhora na qualidade do ar. Em 5 cidades da região, as aulas foram suspensas hoje para a limpeza da fuligem nas escolas. A estimativa do governo de São Paulo é que as queimadas tenham causado mais de R$1 bilhão em prejuízo. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para investigar se os incêndios no estado foram provocados por atos criminosos. 3 pessoas foram presas. Bruna tem dificuldade para segurar as lágrimas. A jovem participava de uma festa eletrônica em um sítio em Altinópolis, a mais de 300 quilômetros da capital paulista, quando foi cercada por um incêndio. Tudo que eu pensava era, eu vou morrer e eu não estou perto da minha família. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. Acho que foi a pior experiência da minha vida. Mais de 500 pessoas participavam do evento. Tava todo mundo correndo, tentando se organizar, fugir. Gente pensando em pegar as coisas, gente pensando em pegar o carro. O fogo tomou várias estradas da região. Imagens como essas foram registradas em boa parte dos municípios do interior paulista no fim de semana. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo registrou, até agora, mais de 5.200 focos de queimadas em 2024. Só em agosto foram quase 3.500 incêndios, 307 apenas nas últimas 48 horas. Todo o estado de São Paulo é monitorado por satélites em tempo real. Os dados são enviados aqui para esta sala no Palácio do Governo, onde foi montado um gabinete de crise. As informações, então, são analisadas e depois repassadas aos municípios, para evitar focos de incêndio. Depois dos estragos do fim de semana, a Defesa Civil informou nesta segunda-feira que não há mais focos ativos de queimadas. Com a frente fria, a umidade relativa do ar ela aumentou. Nós tivemos essa vegetação mais umedecida e tudo isso fez com que o cenário se tornasse mais positivo, pelo menos aí até o meio da semana. A umidade do ar deve baixar na quinta-feira, o que deixa as autoridades em atenção, porque o tempo seco e o vento contribuem para a propagação do fogo. A Polícia Civil investiga os incêndios. A Polícia Federal também abriu 2 inquéritos para apurar a possibilidade das queimadas terem sido intencionais. Até agora, 3 pessoas foram presas suspeitas de atear fogo à vegetação. Diante do cenário que a gente viu, que é um cenário adverso, e diante do que a gente apurou e das prisões que foram efetuadas, nada leva a crer que tinha um grande movimento articulado. O governo de São Paulo destinou R$100 milhões ao seguro rural para produtores que tiveram as plantações destruídas. Os prejuízos com as queimadas podem chegar a mais de R$1 bilhão. Situação preocupante também no estado do Rio de Janeiro. O número de incêndios florestais nos 8 meses de 2024 já é maior do que o registrado em todo o ano passado. A capital fluminense concentra a maior parte das queimadas. Cenas como esta têm sido cada vez mais frequentes no estado, com uma das maiores reservas de Mata Atlântica do país.
A média é de 1 registro de queimada a cada 25 minutos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No Rio de Janeiro, o ponto de atenção maior é a questão dos balões. E esse é um período que as pessoas costumam soltar balões. Isso é um crime. Na região metropolitana, que concentra a maior parte da população do Rio, os incêndios são uma ameaça para moradores de comunidades. A fumaça ainda prejudica a visibilidade e piora a qualidade do ar. Agosto ainda nem acabou e o número de áreas incendiadas no estado do Rio já é 23% maior do que em todo o ano passado. Em 2023, o Corpo de Bombeiros recebeu pouco mais de 11 mil chamados. Este ano, já são quase 13.600 acionamentos até agora. Estes tanques flexíveis, que abastecem de água os helicópteros do Corpo de Bombeiros, estão entre as ferramentas usadas para tentar evitar a propagação das chamas em áreas de difícil acesso. Estima-se que mais de 95% dos incêndios florestais no Brasil como um todo é feito, é causado pelo ser humano. Então é fundamental que as pessoas entendam que a gente realmente pode colaborar e ajudar a reduzir essa quantidade, E a fumaça das queimadas tem causado transtornos em várias regiões do país. O tempo seco e a baixa umidade do ar deixaram a situação mais crítica em pelo menos 8 estados e no Distrito Federal, onde a qualidade do ar piorou no fim de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a fumaça que voltou a cobrir o céu de Brasília nesta segunda-feira é consequência dos incêndios no interior de São Paulo. Apesar da pouca visibilidade, o aeroporto funcionou normalmente. Já em Goiânia, o céu encoberto pela fumaça afetou o tráfego aéreo e pelo menos 26 voos foram cancelados. No interior de Goiás, um suspeito de atear fogo em fazendas foi preso. A polícia, ele diz que recebeu R$300 para provocar os incêndios. Uma queimada num canavial terminou com a morte de um trabalhador e deixou outros 3 feridos em Serranópolis, Goiás. A vítima morreu ao tentar apagar as chamas. As causas do incêndio ainda são investigadas. A fumaça dos incêndios na Amazônia também provocou transtornos na região norte do país. Em Porto Velho, a qualidade do ar já é considerada insalubre. Dezenas de municípios do sul do país registraram temperaturas abaixo de zero. Nevou no Paraná e também em Santa Catarina. As árvores ficaram congeladas na região serrana de Santa Catarina. Em São Joaquim, os termômetros marcaram menos 1 grau. Os turistas aproveitaram a neve para tirar fotos e fazer vídeos. 15 municípios do Paraná começaram a semana com temperaturas abaixo de zero. A cidade de General Carneiro, localizada no extremo sul do estado, registrou menos 5 graus. Carros e plantações ficaram cobertos de gelo. Também geou nas regiões de Vale, no Rio Grande do Sul. 30 cidades registraram temperaturas negativas. Após um fim de semana com neve e recordes de temperatura baixa em algumas partes do país, vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira. Oi, Lid, boa noite. Terça gelada? Olha, Cris, o frio continua em parte da região sul e em grande parte da região sudeste. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, o ar polar ainda mantém as temperaturas baixas, principalmente nas regiões de serra. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, os termômetros marcam 1 grau negativo logo cedo. Em Campos do Jordão, São Paulo, mínima de 4 graus. Em Maria da Fé, Minas Gerais, temperaturas entre 1 e 18 graus. A terça-feira, na capital paulista, pode começar com geada nos bairros mais frios e recorde de menor temperatura do ano. Os termômetros devem marcar entre 6 e 20 graus. Em Curitiba, amanhecer com geada e à tarde faz até 15 graus. Em Campo Grande, volta a esquentar e as máximas chegam aos 26. Hoje, a grande massa de ar frio afastou as nuvens carregadas e o dia foi ensolarado em grande parte do Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos que não chove sobre o continente. Amanhã, uma frente fria chega à noite à Bahia e aumenta a chuva no litoral sul do estado. O extremo norte do país e praticamente todo o litoral do Nordeste também devem registrar chuva isolada no fim do dia. Em toda a área mais clara do mapa, terça-feira ensolarada e seca.
Isso significa risco extremo de novos incêndios na região vermelha, que pega praticamente todo o interior do país. À tarde faz até 18 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 21. Em Brasília, 30. No Recife, 29 e até 35 em Manaus. Hora do Tempo Delivery. Vamos ver as cidades que vocês escolheram para a previsão do tempo. A Alessandra é de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Oi, Alessandra. A semana ainda será fria e ensolarada por aí. Na terça faz até 16 graus. Na quarta, máxima de 19 e até 22 na quinta. A Cícera é de Pedra Branca, Paraíba. Boa noite, Cícera. Mais uma semana bem quente e seca. À tarde, as máximas ficam entre 32 e 35 graus. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Se cuide por aí. Para participar do nosso Tempo Delivery, basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Veja a seguir. Impulsionada por ações da Petrobras, Bolsa de Valores de São Paulo volta a bater recorde nesta segunda-feira. Gigantes da internet são investigadas por suposta concentração de mercado e concorrência desleal, depois da compra de startups que produzem inteligência artificial. Lula encaminha ao Congresso projeto para liberar o auxílio gás para 20 milhões de famílias até o ano que vem. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica investiga 3 Big Techs que teriam comprado startups que produzem inteligência artificial. A preocupação do CAD é com a concentração de mercado e com a concorrência desleal. O CAD abriu 4 processos administrativos para apurar denúncias de atos de concentração de mercado contra as gigantes da internet Google, Amazon e Microsoft. O objetivo é apurar se as 3 companhias compraram empresas que desenvolvem inteligência artificial e verificar se pode haver monopólio de mercado. Em ofício enviado ao Google, o CAD questiona o andamento da aquisição de uma startup e requisita detalhes do eventual contrato do negócio. Depois da apuração, o órgão pode abrir um outro procedimento para analisar os impactos da operação no mercado. O risco é você permitir que uma única empresa, uma grande empresa, inclusive empresa estrangeira, nem nacional compre todas as empresas nacionais que visam incentivar a inteligência artificial ou visam a estudar a criação dessa nova tecnologia e você acabar com o sistema concorrencial no nosso país. Caso não respondam ou demorem a enviar os documentos, as Big Techs podem ser condenadas ao pagamento de multa diária de até R$100 mil. A regulamentação das plataformas digitais ainda é alvo de discussões no Congresso Nacional e defendida por ministros do Supremo. A Amazon disse em nota que não comenta processos judiciais ou administrativos em andamento, mas afirma que trabalha em colaboração com órgãos reguladores, na extensão necessária. Procurados pelo Jornal da Record, Google e Microsoft não quiseram se manifestar. A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde nesta segunda-feira, com mais de 136 mil pontos e alta de 0,94%. Destaque para as ações da Petrobras, que subiram quase 9% hoje, com a valorização do petróleo no mercado internacional e também com a indicação de compra de ações da empresa por um banco americano de investimentos. Já o dólar fechou em alta de 0,23%. Terminou o dia cotado a R$ 5,49. Um integrante do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela disse que não há garantias de que Nicolás Maduro tenha vencido a eleição. Em uma entrevista ao jornal americano The New York Times, Juan Carlos Del Pino disse que o Conselho Nacional Eleitoral falhou com o país ao anunciar Maduro vencedor sem apresentar evidências. Del Pino deveria ter acompanhado a apuração dos votos, mas não teve acesso aos resultados como estava combinado. As autoridades eleitorais do país afirmam que Maduro venceu com 52% dos votos. O anúncio gerou uma onda de protestos no país. A oposição diz que houve fraude e que Edmundo González Urrutia recebeu mais de 60% dos votos. Veja a seguir.
Vídeos exclusivos mostram um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico da maior facção criminosa do país, em São Paulo. Depois dos bombardeios de domingo, autoridades americanas alertam sobre a possibilidade de novos ataques contra Israel. Mesmo com data marcada, primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump enfrenta impasse. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a vídeos feitos pela investigação do Ministério Público de São Paulo, que apura o esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do país, no centro de São Paulo. Nessa organização, os ferros velhos são peças fundamentais. Algumas empresas usam mão de obra infantil, já outras pagam os dependentes químicos com bebidas alcoólicas. Os vídeos feitos por quase um ano pelo Ministério Público de São Paulo mostram a rotina dos dependentes químicos no centro da capital paulista. É dos galpões de reciclagem e ferro velho que sai boa parte do dinheiro que abastece a Cracolândia. E não é pouco. Calcula-se um fluxo de mais de 10 milhões de reais por mês só com a venda de crack. Pelo menos a metade desse valor tem origem em outros crimes, como furto de fios de energia para a venda do cobre. Os dependentes químicos fazem o furto. Mesmo sabendo da procedência ilícita, empresas de ferro velho e reciclagem compram o material e revendem para empresas maiores. Os dependentes usam o dinheiro que ganham para comprar a droga. Uma operação recente da polícia descobriu que o crime organizado lucra 2 vezes nesse esquema, com a venda da droga na Cracolândia e com a exploração dos ferros velhos. De acordo com a investigação, 2 famílias dominam esse mercado na região. Em uma das empresas aparece o nome do irmão de Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, uma das lideranças do PCC. Ele foi preso no início do mês. Algumas dessas empresas também são usadas para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Já um integrante da família Marques, que controla os ferros velhos, movimentou mais de 5 milhões de reais em um período de 6 meses. Existiam pessoas morando no local que não tinham qualquer vínculo trabalhista com essas empresas, mas que lá prestavam serviços, o que é um claro indicativo de trabalho escravo no local. Segundo o inquérito, muitas vezes as empresas pagam os dependentes com crack e cachaça. Esta nota fiscal mostra que uma empresa de reciclagem comprou R$ 4.500 em aguardente, 1.440 garrafas. Este vídeo, gravado pela polícia, mostra o trabalho de uma criança. Mão de obra flagrada nos ferros velhos. Condições que revelam problemas ainda mais profundos na maior Cracolândia do país. Um técnico de enfermagem foi acusado de fotografar uma paciente sem roupa durante um procedimento em Hospital Federal, no Rio de Janeiro. O desabafo é da mulher que teve a intimidade violada. Quando você entra lá totalmente frágil, você acredita que você está segura, que tem pessoas boas que estão lá para cuidar de você. E quando acontece uma situação dessa, você se sente impotente porque você vê que não está seguro mais em lugar nenhum. Ela foi fotografada em uma cirurgia no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Um técnico de enfermagem é suspeito de tirar fotos íntimas enquanto a vítima estava anestesiada. O caso aconteceu no dia 25 de julho, mas a paciente foi informada 8 dias depois de receber alta médica. A denúncia foi feita pelo próprio médico responsável pela operação. Ele afirmou ter visto o técnico com o celular na mão tirando as fotos quando a paciente estava na sala de cirurgia. Depois do procedimento, o urologista procurou a direção da unidade para denunciar o caso. A paciente estava sedada para fazer uma pieloplastia, um procedimento no canal que liga os rins à bexiga. A Polícia Civil informou que já ouviu os depoimentos da vítima, de testemunhas e do suspeito, que negou o crime. O celular dele foi apreendido e vai passar por perícia. O Ministério da Saúde, responsável pelo hospital, afirmou que o profissional será desligado. Eu não desejo que ele faça isso com mais ninguém. As coisas se encaminhem e ele seja punido. Eleições 2024. Vamos ver como foi o começo de semana dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes participou da abertura da convenção do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis em São Paulo. Ele falou sobre ações já adotadas para reduzir a falta de moradias na cidade e propostas para um segundo mandato. Ricardo Nunes disse que vai terminar a atual gestão com 72 mil moradias populares entregues, em construção ou com obras já contratadas. Também afirmou que, se for reeleito, mais de 13 mil famílias que vivem hoje nas áreas de maior risco na cidade serão beneficiadas no programa habitacional criado na administração dele. O Pode Entrar, é o maior programa habitacional que a gente já fez aqui na nossa história da cidade de São Paulo. Ele vai pagar 15% da sua renda familiar e parcelado em até 30 anos, com um teto de R$ 540. Portanto, é um programa habitacional que verdadeiramente cabe no bolso da pessoa que precisa. Guilherme Boulos, do PSOL, participou pela manhã de uma reunião com representantes de diversos segmentos evangélicos em um hotel na Zona Oeste de São Paulo. O candidato apresentou as principais propostas do plano de governo, principalmente as ligadas à moradia e combate às desigualdades. O candidato também falou durante o encontro que, se for eleito, vai ampliar o Cozinha Solidária, programa do governo federal que distribui alimentos à população em situação de vulnerabilidade social. O governo federal entra com alimento da agricultura familiar para as entidades que se cadastram. A entidade só precisa ter um espaço, a sede de uma associação, qualquer que seja. Entra com fogão industrial, panela, um pagamento para as cozinheiras que vão trabalhar lá, não é? E a entidade organiza isso. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, esteve no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Ele caminhou pelas ruas do Centro de Comércio Popular, tirou fotos e conversou com moradores e trabalhadores da região. Da Atena falou sobre a importância do combate à violência doméstica. Ele afirmou que, se for eleito, vai aumentar o número das equipes de segurança especializadas no atendimento às mulheres. Patrulhas Maria da Penha têm funcionado, mas elas têm que ser ampliadas, têm que ser cada vez mais ampliadas e favorecer de uma forma clara, absoluta, para que as mulheres tenham mais facilidade em denunciar. Toda e qualquer proteção à mulher nós vamos dar, nós vamos tentar fazer isso. A candidata do PSB, Tabata Amaral, se reuniu de manhã com representantes da Associação de Lojistas do Brás, região da cidade que recebe 400 mil pessoas por dia. A candidata ouviu dos lojistas queixas sobre o alto número de roubos e furtos e prometeu combater a criminalidade na região. Tabata Amaral também se comprometeu a resolver um velho impasse da região do Brás: a disputa por espaço e clientes entre vendedores ambulantes e lojistas. É fazer valer a lei. A gente já tem o TPU, a gente sabe que existe uma limitação de quantas pessoas podem atuar em cada território e você regularizar, desburocratizando, simplificando, é bom para todo mundo. Traz segurança para quem atua na rua, traz segurança para quem atua dentro do comércio. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, deu entrevista a um podcast no final da manhã na Zona Oeste de São Paulo. Em seguida, ele fez uma caminhada pela região. Depois de cumprimentar apoiadores, Pablo encerrou o passeio tomando um café em uma padaria no Mercado da Lapa. Pablo Marçal falou sobre o programa habitacional que pretende implementar se for eleito. Ele propõe construir casas nas periferias por meio de mutirões comunitários e transformar imóveis vazios em habitações populares. A gente tem 40 mil imóveis que a gente pode fazer permuta para colocar pessoas em lugares seguros. E a gente vai contar com alguns empresários para ajudar a gente nessa reconstrução. Vai ser um grande movimento que a gente vai fazer, um grande mutirão de habitação nessa cidade. Nós não ficaremos sequestrados emocionalmente em promessa fajuta da esquerda. A candidata do Novo, Marina Helena, fez caminhada no Largo da Batata, participou de podcast e gravou entrevista em emissora de TV. Altino Prazeres, do PSTU, deu entrevista a uma emissora de rádio e fez panfletagem numa escola pública. Ricardo Senesi, da UP, deu entrevista a um canal da internet e participou de cerimônia de diplomação na Universidade de São Paulo. Bebeto Haddad, da DC, se reuniu com a equipe de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Tribunal Superior Eleitoral deu andamento a uma ação que pode derrubar a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Quem acompanhou e traz os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio, boa noite.
Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. O processo é movido por Aldineia Fidelis, viúva do ex-presidente do partido Levi Fidelis. Ela alega que o atual presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, não cumpriu um acordo fechado em fevereiro, que daria a ela o comando do diretório da sigla em São Paulo. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, pediu que Avalanche se manifeste sobre a ação e também solicitou o parecer do Ministério Público Eleitoral sobre o caso. Se a Corte Eleitoral entender que uma comissão do partido teve iniciativas ilegais ou não cumpriu regras estipuladas, o candidato Pablo Marçal pode ficar fora da disputa. Ainda não há prazo para o julgamento final do caso no TSE. Agora há pouco, o advogado de Pablo Marçal afirmou ao Jornal da Record que não acha que a disputa interna do partido pode interferir na candidatura do Pablo Marçal. Volto com vocês aí no estúdio, Cris e Celso. Obrigada, Clébio. Vamos acompanhar agora como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato à reeleição pelo PSD, Eduardo Paes, visitou o Supercentro Carioca de Saúde, na Zona Norte, e prometeu entregar mais 2 polos. E o nosso compromisso é esse, de fazer mais 2 supercentros na cidade. Um na Zona Norte e o outro na Zona Oeste da cidade, facilitando assim o deslocamento e aumentando ainda mais a oferta. Tarcísio Mota, do PSOL, visitou a sede de coordenação do Sistema Nacional de Regulação do SUS, num hospital público da Zona Sul. Nós precisamos retomar o controle público sobre a questão da fila do CISREG. É absolutamente necessário que todo mundo saiba o que está acontecendo e por que está acontecendo. Com o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, a partir dessa semana, alguns candidatos aproveitaram o dia para gravações de campanha. Outros fizeram corpo a corpo com eleitores nas ruas da cidade. Alexandre Ramagem, do PL, foi até o centro do Rio e se encontrou com comerciantes de uma das ruas mais movimentadas do comércio popular. O IPTU que se paga no centro da cidade era altíssimo antes da pandemia, ou seja, um descaso completo feito para prejudicar o centro da cidade. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, fez panfletagem na Zona Norte e no centro. Já Carol Esponza, do Novo, fez campanha no metrô e participou de um programa de TV. Os candidatos Henrique Simonar, do PCO, e Marcelo Queiroz, do PP, participaram de uma sabatina organizada pela FEComércio. Já Rodrigo Amorim, do União Brasil, e Ciro Garcia, do PSTU, não divulgaram agenda pública nesta segunda-feira. Ministério da Justiça e Segurança Pública faz mobilização nacional para encontrar pessoas desaparecidas. O presidente Lula assinou hoje um projeto de lei que amplia o acesso ao gás de cozinha. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a você acompanhando o Jornal da Record essa noite. O objetivo da medida é atender a mais de 20 milhões de famílias até o ano que vem. O projeto, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. O texto prevê que até o final de 2025, 20 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único do governo sejam atendidas pelo programa. Hoje, o Auxílio Gás atende aproximadamente 5 milhões e 600 mil famílias. É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 36 e é vendido em alguns estados a 140, a 120, a 130. O Conselho Nacional de Política Energética, liderado pelo Ministério de Minas e Energia, também aprovou hoje a Política Nacional e o Plano Nacional de Transição Energética, que estabelecem as diretrizes e estratégias do Brasil para os próximos anos. O plano vai definir as metas a serem seguidas para estimular a chamada economia verde, que é menos poluente. A expectativa é de que o Brasil tenha potencial de receber 2 trilhões de reais em investimentos no setor nos próximos 10 anos. Ainda hoje, o presidente recebeu no Palácio do Planalto atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No último compromisso do dia, o presidente se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com líderes partidários da Câmara dos Deputados para discutir a transparência nas emendas parlamentares. Nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal. Já teve uma reunião na semana passada, tem um grupo de diálogo comum que envolve Executivo, Câmara e Senado, construir
a melhor solução negociada, valorizando o papel de cada parlamentar, porque os parlamentares conhecem muito a realidade local. O Ministério da Justiça anunciou uma mobilização nacional para localizar desaparecidos. Em todo o Brasil, serão coletadas amostras de DNA de parentes dessas pessoas. Foi depois da coleta de digital que a família do José Roberto conseguiu encontrá-lo em um hospital na Paraíba, depois de 6 meses internado. Oh, meu Deus! Encontrar um parente é o que deseja a Ana Paula. O pai dela, seu José Gomes, tem Alzheimer e desapareceu há 3 anos, depois que saiu de casa no Distrito Federal para pegar sol. Uma manhã ele desceu para pegar um sol, alguém abriu o portão, que ele morava em um apartamento, em um prédio, e aí ele saiu. E aí nunca mais nós o localizamos. Ana Paula foi convidada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para ter o material genético coletado durante o lançamento da mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas. A esperança é da resposta, né? Porque quem perde um ente querido, todos os dias acorda com a esperança de encontrá-lo e dorme com uma dor muito grande no coração por não ter notícias. Segundo o Ministério da Justiça, quase 79 mil pessoas desapareceram no país só em 2023. 64% delas foram encontradas. O objetivo da campanha é aumentar esse índice para pelo menos 80%. Mais de 200 pontos de coleta de DNA estão espalhados pelo país de hoje até sexta-feira. Basta um boletim de ocorrência para fazer o exame. Nós somos uma federação em que a unidade é importante com a preservação da diversidade. Nada se faz em segurança pública sem a coordenação de todos os entes federados, considerado inclusive aqui os municípios, quando é o caso. A defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro seja impedido de conduzir o inquérito sobre o vazamento de mensagens e que o caso seja arquivado. Moraes é relator na investigação em que Talhaferro é suspeito de vazar mensagens em que o ministro pede relatórios à Justiça Eleitoral para embasar investigações no STF. Alexandre de Moraes diz que todos os atos praticados por ele foram regulares e oficiais. Talhaferro nega envolvimento com o vazamento das mensagens. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Os ataques do grupo terrorista Hezbollah causaram a morte de um integrante da Marinha israelense. Hoje, os Estados Unidos alertaram para novos bombardeios. Os estilhaços de vidro estão espalhados por toda a casa. A família, que mora no norte de Israel, não teve tempo de fugir. Houve um estrondo enorme e a casa inteira começou a tremer, afirma Yuval Saada. Por sorte, ninguém se feriu. O ataque do grupo terrorista Hezbollah, que é financiado pelo Irã, começou nas primeiras horas de domingo. Essas imagens mostram o sistema de defesa, chamado Domo de Ferro, interceptando alguns dos mais de 300 foguetes. A ofensiva é uma resposta à morte de Fuad Shukr, um comandante do grupo terrorista assassinado no mês passado. O exército israelense afirmou ter impedido um ataque em grande escala do Hezbollah e que usou 100 caças para atingir alvos do grupo terrorista em mais de 40 áreas no sul do Líbano. 3 pessoas morreram. Em Israel, o país confirmou a morte de um integrante da Marinha. O professor do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Bar Ilan, Dr. Eyal Pinko, explica que Irã e Hezbollah fizeram um ataque calculado. Todos querem reagir, mas de uma maneira que não leve a uma guerra maior, explica. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram hoje que a ameaça de um novo ataque contra Israel ainda existe e que o país está preparado para oferecer mais ajuda em caso de uma nova ofensiva do Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que esse não é o fim da história no combate contra o Hezbollah. O ex-presidente Donald Trump participou hoje de uma homenagem aos militares americanos mortos no Afeganistão. A agenda pública de Donald Trump começou com uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia.
O republicano participou de uma homenagem aos 13 soldados americanos mortos em um atentado suicida do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Há 3 anos, mais de 100 afegãos morreram no ataque orquestrado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Pelas redes sociais, Trump responsabilizou Biden e Kamala pelas mortes e afirmou que foi o momento mais embaraçoso da história dos Estados Unidos. Mais tarde, o ex-presidente desembarcou em Detroit, no Michigan, para a conferência da Associação da Guarda Nacional. O grande impasse desse momento está na participação de Donald Trump em um debate marcado para o dia 10 de setembro em um canal de TV dos Estados Unidos. O republicano acusa a adversária de querer mudar as regras do encontro. O ex-presidente afirmou que eles ainda estão pensando a respeito. A decisão se os microfones ficarão o tempo todo ligados ou só quando for a vez do candidato é a principal divergência entre as campanhas. Quem traz os detalhes é o correspondente Vandrei Pereira. Em um comunicado, a campanha de Kamala Harris defendeu que os 2 candidatos deveriam estar ao vivo durante todo o evento. Seria uma mudança em relação ao primeiro debate presidencial em junho entre Donald Trump e Joe Biden. Na ocasião, o microfone de um candidato ficou fechado enquanto o outro falava. O pedido foi feito pela campanha democrata, no momento em que o presidente enfrentava críticas por confundir nomes de líderes mundiais e países, além de ter a saúde questionada. Com Biden fora da corrida, a campanha de Kamala prefere os microfones abertos o tempo todo. Segundo analistas políticos, seria uma estratégia para ver se Trump agiria com mais impulsividade contra as falas da democrata. Para esta cientista política, o debate seria uma oportunidade de ver como Kamala apresenta suas propostas sem textos prontos. A democrata é criticada por se recusar a dar entrevistas desde sua indicação há 36 dias. A campanha dela deve mudar a estratégia e passar a ter mais, se não entrevistas dirigidas, mas pelo menos sabatinas, para que ela consiga ter uma maior expressão aí das suas propostas. Ela tem vários pontos aí de fragilidade. A questão de como que é a atuação dela enquanto vice-presidente, e aí, de fato, ela não teve uma atuação tão expressiva. Em resposta a um ataque em larga escala da Rússia, a Ucrânia respondeu com drones. Um deles atingiu um prédio no centro da cidade de Saratov, a 900 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. 4 pessoas ficaram feridas. O governo russo disse que 22 drones militares foram interceptados. Mais cedo, a Rússia fez um dos maiores ataques contra a Ucrânia desde o começo da guerra. Os bombardeios incluíram a capital Kiev. 4 pessoas morreram. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra, também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem Repórter Record Investigação com o tema A Pandemia da Obesidade. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.